dia, feliz sábado. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Salvador. Estamos felizes por poder estar com vocês nessa manhã de sábado, de volta aqui depois de algum tempo. Eu sou o pastor Carlos e é uma alegria estar com você para juntos meditarmos na palavra de Deus nessa manhã. Eu quero convidá-lo a ler a Bíblia comigo. Abra sua Bíblia por bondade no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Eu vou ler aqui e peço que você acompanhe a leitura. Isaías 53. O nosso tema dessa manhã é o retrato da graça. Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E o que diz aí? Pelos
transgressores, intercedeu. Meus irmãos e amigos, que a palavra de Deus nos abençoe nessa manhã. Esse texto que nós acabamos de ler é o principal dos 4 cânticos do servo. É chamado de o Evangelho segundo o Antigo Testamento. Esse texto é tão importante, tão impactante, que é o texto mais citado no Novo Testamento. É o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. 7 vezes ele aparece no Novo Testamento. Esse texto, muito provavelmente, foi lembrado por Jesus naquela manhã de domingo, quando depois de ressurreto, ele se encontrou e ele falou com os discípulos no caminho de Emaús, lembrando-os que o Antigo Testamento falava do seu sofrimento e da sua morte. Esse texto, ele é impressionante, porque 700 anos antes da morte de Cristo, a morte de Jesus é retratada ao profeta, de forma tão vívida, de forma tão eloquente, de forma tão marcante, que até hoje, cerca de 27 séculos depois, ainda nos impressiona com a clareza, com os detalhes do que aconteceria com Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto nos impressiona, porque ele nos diz que a cruz do Calvário não foi um acidente na agenda de Deus. Esse texto nos lembra que antes da cruz, antes do Calvário, o sacrifício de Jesus já estava estampado e previsto na agenda de Deus. A cruz não foi surpresa para Deus. A cruz foi programada, foi prevista no conselho eterno, foi confirmada no conselho de paz e foi realizada na chamada plenitude do tempo. Esse texto, ele nos mostra que é impressionante o agir de Deus em nosso favor. Ele mostra que, sendo Deus, ele se fez homem, que sendo rei na glória, ele se faz servo, que sendo bendito, ele se faz maldito, e tudo isso por amor da raça humana caída, por amor de mim e de você. Meus irmãos, esse texto é tão impressionante, que ele nos coloca no centro, ele nos coloca no ponto focal do plano da salvação. Esse texto mostra que Deus não faz vistas grossas ao pecado. Esse texto diz que Deus não empurra o pecado para baixo do tapete. Não. Deus, para ser justo, ele precisava punir exemplarmente o pecado. Mas Deus não criou o ser humano para matá-lo. Como então punir exemplarmente o pecado e ao mesmo tempo preservar o pecador, já que Deus o criou para a vida? A solução encontrada nos conselhos do céu foi que alguém deveria ser punido no lugar do pecador. A solução encontrada por Deus foi que a sua justiça deveria ser aplicada, mas que o ser humano seria poupado. Para que o ser humano fosse poupado, a justiça, a lei de Deus, a espada da ira de Deus, seria colocada sobre alguém. E lá no conselho eterno, alguém se levanta e alguém se oferece para morrer em nosso lugar. O nome desse alguém, Jesus Cristo. Esse episódio, meus irmãos e amigos, é um hino de recordação do plano de Deus para salvar a raça humana. A solução que Deus encontrou foi punir no seu próprio Filho o meu e o seu pecado, para que eu e você
pudéssemos receber a salvação por meio do seu sangue. A cruz, então, é apresentada por Isaías como a expressão máxima da justiça de Deus. A cruz é o momento da história em que a justiça e a misericórdia se beijam. A cruz é o momento da história em que a justiça de Deus e a sua misericórdia são colocadas diante da raça humana como algo que não é incompatível. Deus foi e será sempre justo, e Deus foi e será sempre misericordioso. Como ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Isso é o retrato da graça. Esse é o retrato que Isaías 53 nos apresenta nessa manhã. Eu quero dizer para você que durante muito tempo estudando esse texto, algumas coisas nesse texto me chamaram a atenção. E eu quero compartilhar com você nessa manhã. A primeira pergunta que eu faço para esse texto é: quem levou Jesus para a cruz? Quem é culpado da morte de Cristo? Eu quero que você leia comigo, porque muitas vezes eu me perguntei: seriam fatores circunstanciais que levaram Jesus para a cruz? E eu quero aqui listar alguns. Será que Jesus foi para a cruz porque os líderes religiosos, por ciúmes, tramaram a sua prisão? Será que Jesus foi para a cruz porque o Sinédrio, 71 líderes, por inveja, ardilosamente planejaram acusar Jesus de 2 crimes? Um crime político, sedição contra Roma, e outro crime religioso, blasfêmia contra a lei dos fariseus? Ou será que Jesus foi para a cruz porque Herodes o escarneceu e foi indiferente a um sonho, a uma revelação dada à sua própria esposa? Ou será que Jesus foi para a cruz porque a multidão, aquela mesma multidão que recebeu Jesus no domingo, dizendo: Hosana, Hosana, levanta e empunha a mão, e na sexta-feira diz: crucificam, crucificam, crucificam? Ou será que Jesus foi para a cruz, meus amigos, porque Judas, por ideologia revolucionária, o traiu? Ou será que Jesus foi para a cruz porque os discípulos, os apóstolos, na hora mais difícil, o abandonaram? Ou será que Jesus foi para a cruz porque os soldados romanos, treinados para infligir o maior tipo de tortura da época, colocaram as mãos em Jesus e o supliciaram? Se você somar essas razões, você poderia dizer: sim, pastor, Jesus foi para a cruz por causa disso. É claro que esses fatores complicaram ainda mais o sofrimento de Cristo, mas o texto diz que não foi por isso que Jesus foi para a cruz. O texto diz que 3 pessoas levaram Jesus para a cruz. Eu quero chamar você comigo de volta para o texto. Primeira pessoa que levou Jesus para a cruz, volta comigo na sua Bíblia, capítulo 53, verso 4. Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Capítulo 53, verso 4 diz assim: Ele tomou sobre si o quê? Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Se nós lermos o verso 5, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Se nós lermos o verso 8, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Meus irmãos, o que esse texto está dizendo é que não foram soldados, não foi o medo, não foi o suplício, não foram os açoites que levaram Jesus para a cruz. A primeira pessoa que levou Jesus para a cruz fui eu e foi você. A raça humana caída é culpada da morte de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz,
Jesus Cristo sorveu cada gota do cálice da ira de Deus contra o pecado, em nosso lugar. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Se você ler comigo o verso 5, diz assim, ó: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. A palavra aí, no idioma original, é pechar. Pechar é o pecado das nossas atitudes. Mas o texto também diz assim: Ele foi moído pelas nossas iniquidades. A palavra aí é outra, a palavra ravon. A palavra ravon indica o pecado que há no nosso coração. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus foi para a cruz do Calvário por causa daquilo que nós fazemos de errado, as nossas pechás, mas também por causa daquilo que está de errado no nosso coração, na nossa natureza. O que levou Jesus Cristo para a cruz do Calvário não foi apenas o que eu faço. O que levou Jesus para a cruz foi também aquilo que eu sou. A Bíblia está dizendo aqui que quem leva Jesus para a cruz é a nossa culpa pelo pecado. Esse é o retrato de quem é a raça humana. A espada da lei foi acionada contra Cristo, porque Ele se tornou o nosso substituto. Agora o que me impressiona é o verso 7, leia comigo o verso 7, diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro é levado ao matadouro, e como que? Ovelha muda. A palavra hebraica aqui é Rahel. Sabe o que significa essa palavra? O termo Rahel era o cordeirinho que era levado para o santuário para ser oferecido. Eu não sei se você se lembra, o cordeirinho levado para o santuário tinha que ser puro, sem mancha, sem defeito. Agora pare para pensar nessa troca. Aquele que era puro, sem mancha e sem defeito, assume o lugar daquele que tinha pecado nas atitudes e daquele que tem pecado no coração. Que troca é essa, Senhor? O justo sofrendo no lugar do injusto, a ovelha pura, imaculada, sofrendo no lugar daquele que comete pecado em atos e daquele que tem o pecado no coração. Esse é o retrato. Quem levou Jesus para a cruz, a primeira pessoa, fomos nós. Jesus Cristo é o nosso substituto. E se nós não entendermos isso, nós não entenderemos o que é o plano da salvação. A Bíblia diz, apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e carentes são da graça de quem? Da graça de Deus. Mas esse texto também diz que uma segunda pessoa levou Jesus para a cruz. Eu quero ler com você, por bondade, leia comigo o verso 4 de novo. O verso 4 diz assim, a parte final do verso 4 diz assim: E nós o reputávamos por aflito, ferido de quem? Ferido de quem? De Deus. Ferido de Deus. Se você ler comigo agora o verso 6, a parte B do verso 6 diz assim: Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem é que fez cair sobre ele? O Senhor, Yahvé. Meus amigos, olhem para o texto bíblico. Muitos aqui nessa manhã são pais, e tudo que um pai mais quer é preservar o filho. Mas a Bíblia me fala de um pai que tomou a mão do filho e o levou para morrer na cruz do Calvário, em meu e em seu lugar. Como entender esse amor? E você quer ver um outro texto? Leia comigo agora o verso 10. Verso 10 diz assim: Todavia, ao Senhor o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Ao Senhor o quê? Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O que a revelação está me dizendo é que o pai não apenas levou o filho para a cruz, mas agradou.
O verbo usado aqui é o verbo rapesh. O verbo rapesh significa ser favorável, desejar, se satisfazer. E aí você pergunta: pastor, como é que pode ser isso? O pai se satisfazendo em levar o filho para a cruz. Se você ler o livro Desejado de Todas as Nações, você vai entender por quê. Porque nos planos de Deus não havia plano B para nos salvar. O livro Desejado de Todas as Nações diz que não havia plano B para nos salvar. Quando o pai leva o filho para a cruz, o pai olha para o filho, e o pai vê 4 coisas que o plano da salvação ia conquistar, por meio do filho. Primeiro, o caráter dele seria vindicado. Segundo, a raça humana seria redimida. Terceiro, o nosso planeta um dia seria restaurado. Quarto, o universo voltaria um dia a desfrutar da ordem e harmonia que houve antes do pecado. Quando o pai olha para o filho e se deleita em levar o filho para a cruz, o pai estava pensando, entre outras coisas, em mim, em você e naqueles que seriam alcançados para a glória do seu nome. Então a segunda pessoa que leva Jesus para a cruz foi o próprio pai. E sabe por quê? Sabe por que o pai se agrada de fazer isso? Eu repito, não existia plano B para a sua salvação. O pai apostou todas as fichas do céu na pessoa de Jesus. Jesus é o tudo do céu que foi oferecido em nosso favor. O livro Desejado diz assim: se Cristo pudesse ser vencido, a terra se tornaria para sempre reino de Satanás, e a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Terceiro, há uma terceira pessoa que leva Jesus para a cruz. Verso 4, a parte A diz assim: Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E o verso 10 diz assim, verso 10, a parte B diz assim, a parte B do verso 10 diz: quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O plano era do Pai, a necessidade era nossa, mas a decisão de ir para a cruz do Calvário foi de Jesus Cristo. Jesus caminha voluntariamente para a cruz. Jesus podia ter desistido da cruz do Calvário, mas Jesus caminha resolutamente para a cruz, para morrer em meu e em seu lugar. Meus amigos, mas a que preço? Quantas pessoas levaram Jesus para a cruz segundo esse texto? 3. Primeiro, nós, o ser humano pecador, leva Jesus para a cruz. Segundo, o Pai leva Jesus para a cruz. Mas terceiro, Jesus caminha voluntariamente para a cruz do Calvário. Mas eu preciso dizer algo para você. Que tipo de sofrimento Jesus suportou na cruz? Que tipo de sofrimento Jesus suportou por mim e por você? Jesus suportou 3 tipos de sofrimento: sofrimento físico, sofrimento mental e agonia moral. Eu quero ler com você. Leia por favor comigo capítulo 53, verso 3. Aqui diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E aqui agora vai falar de 3 reações que as pessoas tiveram com Cristo. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E vamos lá. Como um de quem os homens o quê? Primeiro, escondem o rosto. Havia pessoas que sentiam pena de Jesus. As pessoas escondiam o rosto por causa do sofrimento de Jesus. Mas aqui fala de outro tipo de pessoas, olha lá. Ele era desprezado. O verbo aqui traduzido como desprezado está em outros lugares da Bíblia traduzido como ódio. Tem pessoas que sentiram ódio de Jesus. E terceiro tipo de reação,
Continua lendo aí comigo no verso 3, diz assim: e dele não fizemos caso, indiferença. Quais foram as 3 atitudes em relação a Jesus? Alguns tiveram pena, alguns tiveram ódio, e outros ficaram indiferentes. Mas, meus irmãos, o sofrimento de Jesus foi tamanho. E eu quero ler com você, leia comigo, capítulo 52. Capítulo 52, verso 14. Capítulo 52, verso 14, diz assim: como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava o quê? Lê comigo aí. Estava muito o quê? Desfigurado. Alguém aqui já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Tem muita coisa naquele filme que não é verdade, mas tem uma coisa que é verdade: o nível de sofrimento de Cristo. Se você pegar o termo original aqui no capítulo 52, o termo desfigurado aqui, isso aqui indica que quando Jesus estava sofrendo, quem conhecia Jesus antes e quem viu Jesus no momento de sofrimento dele, não reconheceria ele, tamanha sua desfiguração por causa do sofrimento. E aqui eu quero lembrar você como é que foi esse sofrimento. Vamos voltar comigo na cena do Getsemane. Era mais ou menos por volta da meia-noite quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, amarraram as mãos e os pés de Jesus, e com uma corda puxaram ele. A turba estava irada com Jesus, e eles queriam a cabeça de Jesus, queriam a morte de Jesus, instigados pelas autoridades da época. Jesus se movimenta com dificuldades. Ele é levado primeiro para a casa de Anás. Anás não era mais sumo sacerdote, mas era respeitado. E ali foi o primeiro julgamento de Jesus. Anás perguntou para Jesus: o que você anda falando por aí? E Jesus disse para ele: você sabe o que eu ando falando. Pergunta para aqueles que vocês mandaram lá, e eles vão dizer o que eu ando falando. Anás ficou calado, não tinha o que responder. Quando Anás ficou calado, meus irmãos, o servo dele, vendo que ele ficou calado e não tinha o que responder para Jesus, o servo encheu a mão e deu uma bofetada em Jesus. Aquele que já estava gemendo, aquele que já tinha suado sangue, gotas de sangue, tomou uma bofetada no rosto, sem ter feito nada para isso. Dali ele é levado para a casa de Caifás. Caifás era genro de Anás. Lá Caifás e Anás agora juntos interrogaram Jesus de novo. Em determinado momento Jesus não falava o que eles queriam que ele respondesse, e Anás levantou a mão para o céu e conjurou Jesus, e disse: em nome de Deus, eu te conjuro, você é ou não é o Filho de Deus? Jesus não podia se negar a responder, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de quem? Diante de Deus. Jesus disse: eu sou. E vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e o quê? E grande glória. Quando ele disse isso, um dos servos que ali estavam se aproximaram de Jesus e cuspiram na cara de Jesus. Com esse gesto chamou Jesus de imundo. Jesus é tirado dali. O circo estava armado, mas eles tinham que esperar amanhecer o dia, porque não podia se julgar um prisioneiro durante a noite. Quando estava amanhecendo, o sinédrio se reuniu. Jesus foi colocado de novo diante deles. Cobraram Jesus. Jesus reconhece que é o Filho de Deus. Dali Jesus é tirado. E enquanto ele esperava, pessoas pegaram um pano, jogaram na cabeça de Jesus, e eles começaram a dar pancada na cabeça de Jesus, e começaram a dizer assim: você é o Filho de Deus? Então profetiza aí quem é que te bateu.
E isso foi por algumas horas. E no livro Desejado de Todas as Nações diz que ninguém nesse mundo nunca passou e nunca vai passar por algo tão humilhante como Jesus passou naquele momento. Naquele momento, os próprios demônios em forma humana maltrataram Jesus. Eles batiam na cabeça dele. Eles tiravam o pano e diziam, e faziam chacotas com Jesus. Colocava o pano de novo, batia de novo e dizia: profetiza aí, quem te bateu? Isso foi por algum tempo. Dali Jesus é levado para Pilatos. Pilatos percebe que Jesus é inocente. Tentando convencer os judeus que deveria libertá-lo, Pilatos manda dar uma quarentena de açoites em Jesus menos um. 39 açoites. E você, para entender o que está acontecendo aqui, você tem que entender como é que era o chicote romano. Um chicote romano era um pedaço de madeira ou de ferro pequeno, e na frente, nas pontas, tinha 3 tiras de couro, e na ponta do couro tinha pedaços de chumbo ou de ferro. E o indivíduo que dava chicotada era treinado para colocava a pessoa supliciada de costas, e o carrasco batia de uma forma que o chicote, de uma forma que os ossos e o chumbo ali, ou ferro, entrava na pele, e quando ele puxava para trás, aquilo rasgava a pele. E não precisa ser matemático para fazer uma conta aqui. 39 açoites, 3 tiras, 39 vezes 3, faça a conta comigo, 117 vergões nas costas de Cristo. Jesus apanha, o sangue começa a jorrar, com mais força, com mais intensidade, ele começa a ficar fraco. Dali Pilatos manda Jesus para onde estava Herodes, querendo se aproveitar politicamente da situação. Tem gente que é assim. Manda para Herodes. Herodes estava numa cena de idolatria. Jesus entra ali. Herodes pede uma demonstração de Jesus, de um milagre. Jesus nunca se dispôs a fazer bonito para ninguém. Sabe o que Herodes faz nessa hora? Ele pega uma capa pagã e coloca sobre Jesus, quase que querendo forçar Jesus. Mas o coração de Cristo é puro. Vendo que não conseguia nada, Herodes manda Jesus de novo para Pilatos. Pilatos, enquanto ele conversa com os judeus, ele manda Jesus lá para o pretório. Lá do lado do pretório, numa sala. Nessa sala, Jesus fica com os soldados romanos. Sabe o que os soldados romanos fazem? Eles fazem uma coroa de espinhos e colocam na cabeça de Jesus. E na hora de colocar essa coroa vem entrando os espinhos e vem rasgando. E quem lê um pouquinho sabe que essa região da cabeça é muito irrigada com vasos e veias. E o sangue começa a jorrar e vir pela barba, pelo pescoço. E não satisfeitos com isso, eles pegam uma capa vermelha de um soldado romano, colocam ela em Cristo, colocam um cetro na mão de Jesus. E agora com a coroa, com o cetro e com a capa, eles começam a abusar de Jesus, se ajoelhando na frente dele e dizendo: salve, rei dos judeus. Não satisfeitos com isso, eles pegam essa capa, jogam por cima da cabeça de Jesus, pegam o cetro e dão com ele na cabeça dele. E no livro Desejado diz que quando eles fazem isso, os espinhos entram, e aí o sangue jorra sem limite. Jesus já estava fraco, já não estava aguentando mais. Pilatos manda chamar de novo, pergunta de novo, tenta salvar Jesus, mas os interesses pessoais e políticos falam mais alto. Pilatos condena Jesus, e para escândalo da humanidade, Pilatos manda dar mais uma quarentena de açoites menos um. Você antes tinha pelo menos 117 vergões, agora você tem mais 117. Pode alguém sofrer tanto por amor de você?
Se eu te perguntasse quem é a pessoa que mais te ama, eu sei que você ia me responder: é teu marido, é tua esposa, é teu filho. Mas eu quero que você me responda nessa manhã: quem mais do que Cristo vai te amar? Quem é capaz de sofrer desse tanto por você? Me responda. E Jesus Cristo foi fustigado de novo, com mais 39 ações. Ele não estava aguentando mais. E a Bíblia e o livro Desejado diz que ele foi tirado dali. Ele tinha que carregar a parte da cruz, o patíbulo da cruz. Colocaram o patíbulo nas costas dele. Jesus dá alguns passos, não aguenta, desmaia. Tiram o patíbulo das costas dele. Ele levanta, recobra do desmaio, tentam colocar de novo, ele cai de novo. E eles percebem que ele não vai dar conta. Eles arranjam alguém para carregar a cruz e seguem com ele para o Gólgota. Lá no Gólgota eles chegam, tem 3 buracos no chão. Os romanos pregavam o prisioneiro no chão, na cruz, e depois puxavam a cruz e empurravam ela no buraco. Tinha 3 cruzes ali. 2 indivíduos que aparecem de repente, aí no texto, são trazidos para serem pregados. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando esses 2 foram trazidos, foram deitados em cima do madeiro, e quando pegaram para esticar o braço deles, os 2 ladrões, para pregar eles na cruz, eles esperneiam, eles gritam, eles puxam a mão, e os soldados tiveram que ir na força para pregá-los. Mas aquela cruz do meio, quando eles chamam o homem, quando eles trazem o homem que vai ser deitado naquela cruz e que vai ser pregado naquela cruz, ele vem calmamente, ele vem mansamente, ele deita com dificuldade, ele deita sobre a cruz, e quando pedem a mão dele, ele misteriosamente ergue o braço, sem ninguém precisar forçar. Ele estica os braços, põe os punhos ali, o carrasco vem com um prego, que era de mais ou menos 19 centímetros, e prega num punho, e no outro punho, e nos pés. E lá no Desejado diz que quando bate o prego, ele começa a tremer de dor. A mãe estava ali do lado, junto com o apóstolo, vendo o que estava acontecendo. Nesse momento a mãe não aguenta, Maria não aguenta. Maria passa mal e tem que ser tirada dali. Depois ela volta, mas ela passa mal nesse momento. Tamanha agonia do seu filho. As horas passam, era 9 horas da manhã. Até meio-dia, 3 horas, as pessoas passavam, e Jesus Cristo foi submetido aos maiores tipos de críticas e abusos. As pessoas passavam. Alguns passavam, você leu comigo. Alguns passavam e não tinham coragem de olhar, ficavam com pena de Jesus. Está aí no capítulo 53, verso 3. Outros passavam e ficavam com ódio. Você merece, você tinha que estar aí. E outros passavam e não estavam nem aí. Mas aquilo que os homens não sentiram, aquilo que a humanidade não percebia, a natureza percebeu. A Escritura diz que meio-dia o céu cobriu de trevas, treva densa. Meio-dia o céu cobre de trevas, e houve trevas até 3 horas da tarde. E aquele foi o pior momento de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus nunca foi separado de Deus o Pai e nem do Espírito Santo, a não ser nesse momento. Quando o meu pecado e o seu foi colocado todo sobre ele, ele sentiu a desconexão do Pai. O Pai estava aos pés da cruz, diz o livro Desejado. O Pai, o Espírito, o céu. Quando Jesus foi maltratado daquela forma, irmãos, no céu houve silêncio. Os anjos pararam de tocar, voltaram os olhos para Jerusalém. Os mundos não caídos, vendo o céu em silêncio, olham para cá. A expectativa era grande. O que vai acontecer? Jesus tem sede, e embebeda uma esponja num vinagre e coloca na boca dele. Aquilo era uma espécie de droga.
Aquilo era uma espécie de entorpecente para manter a mente do camarada, para dar uma aliviada, uma espécie de anestesia daquele tempo. Mas Jesus não concorda em beber. Por quê? Ele não quer nada que vai tirar a lucidez dele pelo que está acontecendo. Mas ele não pode mais suportar. E quando vai chegando 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde, a hora 9, que começa o sacrifício no templo, um fecho de luz se abre no céu. Jesus olha para aquele fecho de luz, e Jesus entrega a sua vida em meu e em seu favor. E ele diz, e não percebendo que o Pai estava ao lado da cruz, Jesus olha para o céu e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu pneuma, a minha vida. Meus irmãos, naquele momento, diz a Escritura, que para alguns as coisas ficaram mais claras. Naquele momento a terra treme, o Senhor Jesus expira, a terra treme. E se você olhar, quando Jesus nasce meia-noite, as trevas se transformam em dia. Mas quando Jesus morre ao meio-dia, o dia se transforma em trevas. A natureza clama, e a humanidade não entende. O que é impressionante, quando Jesus dá a lei no Sinai, o monte treme. Mas quando Jesus morre no Gólgota, em outro monte, pelos transgressores da lei, toda a terra treme. Os sepulcros se abrem. E no domingo, quando Jesus ressuscita, alguns dos salvos ressuscitam também, para mostrar que a morte dele é capaz de quebrar o coração mais duro que existe. Quebrou o coração de Pedro, quebrou o de Paulo, e pode quebrar o meu e o seu nessa manhã. É impressionante isso aqui. Sofrimento. Sofrimento por mim e por você. Quando você sair daqui hoje e for para casa, vai pensando. Quando alguém te perguntar quem mais te ama, pense 2 vezes antes de responder. Pense 2 vezes antes de responder. Mas eu quero finalizar falando para você de 3 coisas que Jesus ganhou com isso. Alguém pergunta, pastor, o que Jesus ganhou com tanto sofrimento? A Bíblia, esse texto aqui diz que Jesus ganhou 3 coisas. Anote aí na sua Bíblia, capítulo 53, verso 10, fala da primeira coisa que Jesus ganhou. Capítulo 53, verso 10 diz assim, final do verso diz assim, ele verá a sua posteridade, e o que? Prolongará os seus dias. Como é que pode alguém que morre ter os seus dias prolongados? Tem um nome para isso aqui: ressurreição. Fiel ao Senhor Deus, o Pai, fiel ao Espírito Santo em toda a sua caminhada nesse mundo, Jesus tinha certeza da sua ressurreição. Tanto que no domingo, quando todos dormiam e os apóstolos estavam amedrontados, escondidos, um grande anjo do céu, enviado pelo Pai, se coloca diante do túmulo e diz: Filho de Deus, o teu Pai te chama. E Jesus sai de lá glorificado, para a honra e para a glória de Deus Pai. Meus amigos, a primeira coisa que Jesus ganhou com esse sacrifício foi o seu direito à ressurreição. Segunda coisa que ele ganhou, lê comigo o verso 11. Segunda coisa que ele ganhou, que tem a ver comigo e com você. Segunda coisa que ele ganhou, verso 11: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu Ebed, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, o que? Lê comigo: justificará o que? A muitos. Segunda coisa que Jesus ganhou com isso, com esse sacrifício: o direito de interceder por mim e por você, e de nos justificar pelos méritos do seu sangue, amém? É por isso que Paulo depois vai escrever lá aos Hebreus: nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da glória, sabendo que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cristo pode interceder por nós, Ele tem direito de interceder por nós.
Terceira coisa que Jesus ganhou, e aqui nós finalizamos o nosso estudo. Terceira coisa que Jesus ganhou. Leia comigo o verso 12. Por isso, eu lhe darei quantos? Poucos ou muitos? Muitos, como o quê? Como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o quê? O despojo. Olha aqui para mim, o que é despojo? Despojo são os resultados de quem venceu a guerra. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que a nossa jornada aqui é difícil, sim. Algumas vezes nós nos arrastamos, sim. Algumas vezes nós gememos e molhamos o travesseiro de madrugada com as lágrimas que só Ele sabe. Mas para a honra e glória de Deus, vai haver despojos dessa guerra. Porque o nosso rei vem reunir os despojos, e entre os despojos, para a honra e glória dele, estará eu, você e a sua casa. Então saia daqui nessa manhã, entendendo que o sofrimento dele não foi em vão. O sofrimento dele lhe deu o direito de ressuscitar. O sofrimento dele lhe deu o direito de interceder por nós. E o sofrimento dele dará a ele o direito de vir nos buscar como despojos do conflito entre o bem e o mal, para habitarmos para sempre no lar de glória. Esse tem que ser a minha e a sua esperança. Esse tem que ser o meu e o seu pulsar. E se você chegou aqui nessa manhã tentando redescobrir o sentido para a sua vida, eu vim aqui para lhe dizer que o sentido da sua vida não está no seu trabalho. O sentido da sua vida não está nos teus estudos, não está nas quantidades dos idiomas que você fala. Tudo isso é importante, tudo isso pode te dar prazer, mas o sentido da sua vida tem um nome: Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Então saia daqui nessa manhã levando a palavra de Deus no seu coração e entendendo que aquele que te amou até a morte te ama hoje até a vida. E se o seu desejo nessa manhã é renovar o seu compromisso com Ele, nós vamos cantar juntos o hino Rude Cruz. É uma oração cantada. E se você sente esse texto falar no seu coração e renovar a tua esperança no amor que Cristo tem por você, cante esse hino. Enquanto canta, você ora aí e diga: Senhor, renova a minha vida, porque eu entendi que ninguém vai me amar mais do que o Senhor. Então eu preciso retribuir esse amor para a tua glória e pelo teu poder. Se esse é o seu desejo, coloque-se em pé e cante comigo essa oração cantada. Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu vou o quê? Eu vou proclamá-la.